mais de 2 semanas, o mundo dos esportes voltará os olhos para Tóquio, no Japão. As Olimpíadas, programadas para 2020, foram adiadas por conta da pandemia do coronavírus, mas agora estão a poucos dias de acontecer. Como em 2008 e 2016, a URGS TV fará uma série de programas chamados Dimensão Olímpica, abordando diversos temas relacionados ao esporte e a sua celebração máxima, os Jogos Olímpicos. No primeiro episódio desta temporada, iremos conversar com atletas e especialistas sobre a gestão do esporte e a política para essa área. Acompanhe! Esporte, desde a criação do Ministério, 2003, ele teve um crédito crescente e o orçamento, você vê, em 2003, que ainda era o plano plurianual, que é em lei estabelecido do governo anterior, que o governante na sua primeira gestão ele herda, no primeiro ano de gestão ele herda, o investimento do orçamento para todo o Brasil era 257 milhões. Em 2015, se você somar a lei orçamentária anual, que é o que é aprovado no Congresso, mais os créditos, chamados também as emendas parlamentares, o orçamento chegou a quase 5 bilhões de reais, sem falar no investimento focado no Plano Brasil Medalha das estatais para determinadas modalidades que foram eleitas como potenciais para a obtenção de medalhas, e sem falar na lei de incentivo, que daí não é recurso orçamentário, mas é orçamento público, que é pela isenção de impostos que seriam pagos, investidos em esportes olímpicos e paralímpicos. Então, a maior parte da lei de incentivo, se você fizer uma análise, desde 2007 da sua instituição, ela vem e concentrada, inclusive, em Sul-Sudeste. Então, não há dúvida que os Jogos, tanto no Brasil como fora, são uma oportunidade ímpar para as organizações esportivas poderem melhorar a sua gestão. Tá? Bom, temos que pensar que essas organizações são organizações de diferentes níveis e que nem sempre andam no mesmo passo. Muitas vezes nem estão articuladas entre si. Tá? Bom, então vamos olhar assim os diferentes níveis de gestão, para não fazermos uma generalização. Então nós temos um nível de gestão que é, vamos chamar assim, a gestão do Comitê Olímpico Brasileiro, do Comitê Paralímpico Brasileiro. Esse é um nível de gestão. O outro nível de gestão é o nível das confederações esportivas, as confederações nacionais esportivas, no caso, por exemplo, a Confederação Brasileira de Futebol, de Vôlei, de Basquete, e assim por diante. Temos as federações, que são estaduais, e temos os clubes e associações esportivas, que são aqueles em que efetivamente o esporte acontece. Então, existem diferentes níveis de gestão. Então, um dos aspectos importantes desses eventos é tentar articular essas organizações todas para que elas possam funcionar todas numa certa direção, todas caminharem numa certa direção. Então, nesse sentido, eu entendo que foram feitos muitos esforços da parte governamental, criando uma rede de possibilidades para isso. E acho que, em alguma medida, isso funcionou. Inclusive, fazendo parte dessa rede, às vezes, organizações que nem são ligadas diretamente ao esporte. Eu cito aqui as universidades, por exemplo. As universidades na parte científica e tecnológica, formação de pessoal, etc., também entram nessa rede como organizações profissionais, organizações científicas, a mídia, assim por diante. Então, é uma oportunidade nesse sentido. Então, houve, acho, assim, pela minha percepção, uma boa articulação preparatória, mas não chegou a criar laços fortes para que isso se estendesse pós o evento. Então, do meu ponto de vista, as oportunidades estavam colocadas, funcionaram por um certo período, mas depois esses laços, de alguma maneira, não se mantiveram. Pro Ricardinho, é no meio!
Gustavo no meio, ponto do Brasil. Subiu o Giba, bateu o Giba, defesa lá atrás, a bola deixada, acabou! Brasil! Esperava um legado muito maior, eu esperava, né, que toda aquela estrutura utilizada, né, que foi construída lá no Rio de Janeiro, servisse para a gente revelar e para a gente fomentar cada vez o esporte, né, todas as modalidades, né, porque a gente tem uma estrutura lá que agora eu fiquei sabendo, agora já, né, há algum tempo, que a maioria dela está lá abandonada, está sem ninguém utilizar. Então isso realmente me dói muito, porque foi usada uma verba enorme, né, para se trazer uma Olimpíada aqui para o Brasil, né? E foi investido, e isso não tem um legado, não tem uma manutenção, né, da descoberta de novos talentos, né? Numa cidade como o Rio de Janeiro, que tem tantos milhões de habitantes, né? Imagina quantas crianças e adolescentes poderiam estar utilizando toda aquela estrutura para se desenvolver, para usar o esporte como ferramenta de inserção social, né? Ou até mesmo de rendimento, ou mesmo de educação, né? Aprender com as regras, com as dificuldades, né, que o esporte impõe, né? Imagina isso para a criação, para a melhora do caráter dessas crianças. Então isso realmente me dói muito e fico realmente muito triste e decepcionado, né, porque a gente não está sabendo utilizar melhor de toda aquela estrutura que lá está no Rio de Janeiro. Tá? Bom, o Comitê Olímpico Brasileiro, né, ele já tinha um nível de profissionalização bastante elevado, né? É um órgão que recebe, uma instituição que recebe muito recurso, né, da loteria, principalmente. Então, exige um nível de gestão mais sofisticado. Mas, mesmo assim, né, eu diria que não só o Comitê Olímpico Brasileiro, né, mas outras organizações esportivas, em termos da governança, nós ainda deixamos muito a desejar. Então, eu diria que, praticamente, do meu ponto de vista, não houve avanço da governança no seguinte sentido. Tá? As nossas organizações ainda existem níveis de corrupção muito elevados. A corrupção, então, continua sendo um fator ainda muito forte nas nossas organizações esportivas. Isso prejudica, não há dúvida que prejudica a gestão. Tá? Bom, o nível de endividamento, né, de muitas dessas organizações também é grande. Então, a gestão financeira, né, se nós juntarmos uma má gestão financeira e, às vezes, uma gestão financeira, né, movida por interesses que não estão diretamente ligados ao esporte, como são os casos que a gente tem visto de corrupção, de desvio de dinheiro, de lavagem de dinheiro, etc., né, que acontece normalmente com as equipes, organizações maiores, e esse é um problema sério. Então, algumas das nossas organizações, anos a fio, né, têm problemas daquilo que a gente chamaria de nível de corrupção endêmica. Né? Nós vivemos, vamos ver, dos anos 2000, do início de 2000 até 2016, um ciclo que a gente diz que é um círculo virtuoso do esporte. Por quê? Você tem as principais conquistas em termos de política pública no esporte nesse período que vai até os Jogos, né? O primeiro marco é a Lei Agnello-Piva, né, que garante um financiamento estável para o Comitê Olímpico, para o Comitê Paralímpico. Antes, era necessário fazer convênios, pedir ajuda no ano de mandar delegação, então era muito complicado. E assim por diante, numa trajetória que vem em paralelo aos grandes eventos, né, que são basicamente o Sul-Americano de 2002, o Pan-Americano de 2007, Jogos Mundiais Militares de 2011, Copa das Federações FIFA de 2013, Copa do Mundo de 2014 e Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, você vai consolidando uma série de políticas públicas, né? Então, depois da Lei Agnello-Piva, você teve o Bolsa Atleta, você teve a Lei de Incentivo ao Esporte, e foi caminhando, né, com ganhos para o Comitê Paralímpico Brasileiro, que hoje tem uma verba muito superior à que tinha quando a aprovação da Lei Agnello-Piva, o Comitê Brasileiro de Clubes, que passa a contar também com uma verba, e são todas ampliações que vão sendo feitas ao financiamento do esporte, né, e completando lacunas que estavam vazias. Vai conquistando a primeira medalha de ouro para o Brasil, na regressiva, Diogo Silva, o PAN tem um novo
o medalhista de ouro. A primeira medalha de ouro é do Brasil. Diogo Silva, sensacional. O Brasil é medalha de ouro com o Diogo Silva. A ONG Atletas pelo Brasil, ela foi criada no ano de 2006 pelo jogador de futebol Raí e contou também com um grupo seleto de medalhistas olímpicos como o Joaquim Cruz, do atletismo, Ana Moser, do vôlei, Lars Grael, da velas, né, e um time aí de atletas olímpicos com o foco de políticas públicas, o foco de como construir leis ou defender leis para que os atletas pudessem ter uma qualidade de vida melhor, para que eles pudessem ter uma profissão regulamentada. É nisso que Atletas pelo Brasil trabalha, e é dessa forma que ela foi criada. Essa era a visão desse grupo no ano de 2006. De lá para cá, foi conquistado muitas coisas. Eles conseguiram, por exemplo, a atualização da Lei Pelé, que é o artigo 18A, no qual proíbe reeleições infinitas por presidentes de confederações, presidentes do COPs, de organizações esportivas, que esse era um grande mal, né, da corrupção esportiva no Brasil, são essas reeleições infinitas. A obrigatoriedade que 1/3 do seu colegiado com direito a voto tenha que ser de atletas, então dando mais autonomia e oportunidade para que os atletas possam se engajar politicamente e poder escolher quem eles querem como líder, né? O atleta nunca pôde ter essa escolha. Então, a Lei Pelé, o artigo 18A, que daí já concentra muito mais nos esportes olímpicos, como a 18, né, a Lei Pelé todinha, que é direcionada ao futebol, isso é uma vitória da Atletas pelo Brasil. E o Plano Nacional de Desporto, ele é uma segunda vitória que desejamos, porque a gente está falando de um norteamento de como se fazer esporte no Brasil. A gente tem o Plano Nacional de Educação, a gente tem o Plano Nacional de Cultura, mas a gente não tem um Plano Nacional de Esporte. Então, significa que o esporte está todo solto. Ele não tem o Estado, não tem o governo, não tem o município sabendo como investir recurso e qual é o montante desse recurso necessário para se fazer esporte e para onde que isso vai. Então, o PND, o Plano Nacional de Esporte, ele vem para dar um direcionamento. Então, o direcionamento esporte é para ser ensinado na escola. É ali que a gente deve ter o primeiro contato, não em clube. Porque clube é particular, é pago, é privado. Se o acesso ao esporte for no clube, automaticamente eu vou segregar esse acesso, só para quem tem dinheiro. Então, não é o lugar onde o esporte deveria estar. O lugar onde o esporte deveria estar é na escola. Mas para ele estar na escola, eu preciso que a escola esteja estruturada para receber esporte. Então, 64% de todas as escolas no Brasil não tem quadra poliesportiva. Isso já dificulta o meu acesso de ensinar esporte. Os profissionais de educação física são mal remunerados. Isso desestimula esse profissional a querer ensinar esporte. Então, é uma cadeia de profissionais e de infraestruturas necessárias para se ensinar esporte. E é para isso que o Plano Nacional vem. Ele vem para dizer quais são os problemas e como nós podemos orientar e fomentar o esporte com políticas. Quando falamos sobre esporte, é preciso lembrar que não se trata de algo homogêneo. As diferentes modalidades têm um diferente tratamento da sociedade, do mercado e das instituições que regem a prática esportiva no país. A falta de uma organização e profissionalização de muitas dessas modalidades
acaba comprometendo a abrangência do esporte como lazer ou prática cotidiana, como profissão ou como pertencimento social. Um plano, ele não poderia ser um plano sem pontos de medição, né? Ele tem que ter um complexo onde tem a missão da instituição, quais são os principais objetivos, as entregas para a sociedade e os objetivos internos da instituição. E esse plano foi pensado desde a primeira Conferência Nacional do Esporte, em 2004, quando se instituiu pela primeira vez uma política nacional de esporte, elaborada de forma bem participativa, com todos os segmentos do esporte, inclusive a comunidade não esportiva, mas que tinha interesse no esporte, que foi ouvida. Esse plano tinha que refletir essa política. Na segunda conferência, inclusive pela primeira, indicou-se que não dava para se ter uma política nacional solta sem um sistema nacional de esporte e lazer. Então, a segunda conferência, em 2006, foi pensar esse sistema. O plano, ele é uma estrutura de governança, né? O planejamento é uma delas, que tem que apontar para o futuro, ele tem que ser contínuo, ininterrupto. Ele tem que prever quais são as suas prioridades ou as estratégias, ações estratégicas, e também quais são as pessoas e responsabilidades de quem vai assumir qual tarefa nesse plano no âmbito nacional, incluindo aí a iniciativa privada, o terceiro setor, ou seja, as ONGs, as instituições, os institutos ligados ao esporte, né, no seu estatuto, também tem que responder a um plano nacional, como acontece na saúde, como acontece na educação, como acontece na assistência social. Preciso falar porque, assim, primeiro eu sempre falo assim, que esporte é uma abstração também, né? Porque quando você tem vários tipos de esporte, então você tem o basquete, você tem a natação, você tem o futebol, e geralmente, na maior parte dos casos, em cada país, cada esporte tem uma situação diferente. O Brasil, às vezes, tem um pouco essa ilusão de achar que você tem que ter um sistema que resolve tudo, né? Então, por exemplo, o Brasil gosta de falar assim, mas tem que ter o esporte na escola. A solução do senso comum é o esporte na escola. Aí eu sempre pergunto assim, mas você vai fazer hipismo na escola? Vela na escola? Tiro na escola? Levantamento de peso na escola? Faz algum sentido isso? Não faz nenhum sentido, entendeu? Então é um pensamento assim, muito raso, que na verdade não dialoga com os problemas reais, né, de cada prática esportiva e de um país continental. Então, alguns países têm esses sistemas mais consolidados, né? Tem um esporte na escola mais consolidado, Estados Unidos tem, né? Cuba tem, né? O Plano Nacional do Esporte, ele é um quesito obrigatório para o país, não só no olhar da gestão, mas por lei, né? A Lei Pelé, né, a Lei 9.615, ela, de 1998, ela já prevê a obrigatoriedade da União propor um plano que, neste plano, se vincule todas as manifestações esportivas, no caso é chamada de manifestação esportiva, a forma particular de organização do esporte formativo, né, educativo, onde a competição não tem um valor importante como na outra manifestação, que é o esporte de alto rendimento, que é organizado, estruturado para obtenção de níveis, inclusive até piramidais, né, de níveis hierárquicos de treinamento, capacitação, até a obtenção de resultados de altíssima performance, e o outro nível particular de organização do esporte, que é aquele que tem caráter mais recreativo, onde as pessoas podem usufruir no seu tempo de não trabalho, de lazer. O PND é a discussão desse plano do Brasil, né? É uma discussão ainda limitada, né? Mas a gente tem que saudar essa iniciativa da Atletas, porque é pelo menos uma tentativa de fazer uma discussão, né?
como eu te disse antes, as entidades estão muito encolhidas, né? É muito bom que depois de tanto tempo debaixo da cama, um ou outro comece a falar, olha, mas a gente precisa começar a ver essa coisa estratégica, começa a discutir, né? Agora, tem muitas falhas, né, nessa ideia. Qual é o PND que vai ser apresentado, né? Então, óbvio, vai ser apresentado ao Congresso. O Congresso é uma casa mais democrática, que você pode discutir, né? Mas qual é o conteúdo do PND? Porque, assim, esse questionamento é um questionamento na forma, né, Anderson? Precisa ter o PND e vamos discutir. Mas o que diz o PND? Então, eu sempre sou muito crítico dessas ideias de panaceia que perpassam o esporte. De repente, vem essas ondas, né? Precisa ter a lei de incentivo que ela vai resolver porque a iniciativa privada vai investir. Precisa já ter o esporte na escola que ela vai resolver todos os problemas do Brasil. Precisa discutir o PND porque, gente, nada disso, tudo são pontos, né, de uma discussão maior que precisa ser feita e precisa ter uma mobilização. Qual seria a minha visão do que seria mais adequado hoje? Era realizar a 4ª Conferência Nacional do Esporte, né? Quer dizer, uma conferência do esporte com participação popular, participação da universidade, talvez fosse capaz de cumprir esse papel que essa discussão do PND ela propõe, mas que ainda é insuficiente, né? Então, uma coisa mais ampla, com mobilização do esporte mais geral, eu acho que isso seria um caminho mais ousado. Estou um pouco cético, mas eu acho bom, eu apoio. Tive uma reunião com atletas, disse que apoiava, acho que é uma boa iniciativa. Pelo menos é um movimento, é uma tentativa. Entendeu? Esse plano nacional, obviamente, ele é um acordo, né? As muitas forças, vamos dizer, envolvidas nesse debate, muitos interesses, né, dos mais diversos setores. E claro, o plano acaba sendo o resultado dessa correlação de forças, né, de quem consegue efetivamente colocar sua vontade de uma maneira mais efetiva. E a gente sabe, né, que, por exemplo, os clubes esportivos, as organizações esportivas, elas têm uma capacidade de organização, né, e de exercer força política muito maior nessas situações, em termos dos deputados, né, dos senadores, nas instâncias também estaduais e municipais, mas estamos falando aqui de um plano nacional que se dá nesse nível de discussão, né, mais nacional. Então, e essas forças, obviamente, né, têm mais poder de persuasão e de votos, de tomada de decisão. Então, e essa decisão, de fato, se dá em torno da questão financeira. Esse é o ponto fundamental que a professora Cássia destacou e que eu queria reforçar. O que normalmente determina essas discussões é o dinheiro, né? Para onde vai ser destinado esses recursos e assim por diante. O Brasil tem uma tradição, né? Uma tradição de um Estado mais, vamos dizer assim, centralizador. Né? Essa tradição veio desde o governo Vargas com relação ao esporte, tá? Com breves momentos mais, vamos dizer assim, de participação democrática, né? Com a comunidade efetivamente participando. Então, nessas discussões, as visões sociais do esporte, tá? elas não têm a força política para se colocar ali dentro. Tá? Então, como a questão é o dinheiro, e o esporte de alto rendimento envolve muito, muito dinheiro mesmo, tá? E como grande parte do esporte de alto rendimento do Brasil, excetuando isso aí o futebol, que tem toda uma estrutura diferente, né? Uma autonomia já com relação ao Estado, com relação a isso. Mas os outros esportes são dependentes do Estado, do financiamento público, seja através do orçamento do Ministério, seja através das leis de incentivo, da Bolsa Atleta, né? Seja através aí também de outros mecanismos que são utilizados, né? Bom, então grande parte, e os dados até um pouquinho tempo atrás, o último levantamento que eu acompanhei do Tribunal de Contas da União e de alguns estudos realizados, era em cerca de 98% do esporte brasileiro, né, estava basicamente financiado pelo poder público, basicamente o governo federal.
para mim, tem que ter um plano de negócio eficiente, plano de negócio que venha de cima para baixo. O Comitê Olímpico Brasileiro precisa desenvolver um plano de negócio no qual insira as confederações e coloque para ela que para captar recurso elas precisam ser boas administradoras, porque se eu flexibilizar sempre isso, essas organizações nunca vão se mexer ao ponto de construir grandes eventos, de serem mais profissionais, de serem mais organizadas, de conseguirem recursos próprios. Como a gente tem captação pública, fica tudo muito confortável. Agora, se a gente não tivesse, já está todo mundo correndo. Então, isso falta muito, né? Falta essa correria da parte desses administradores. Depois, há uma obrigatoriedade que eles sejam, de fato, administradores, que eles saibam, de fato, o que eles estão fazendo. Então, assim, se a gente não tem, por exemplo, as organizações esportivas confiáveis, se o tempo todo fica saindo notícia de confederações corruptas, o investidor não quer associar sua marca a ela. E isso é um empecilho a nós. Então, primeiro a gente precisa mudar a imagem administrativa do esporte. A gente precisa mudar a imagem da competência desses administradores para poder promover segurança ao investidor. O investidor, ele coloca capital em algo que é seguro. Então, o esporte hoje no Brasil não é seguro. Não é um lugar onde esse investidor quer entrar. A segunda coisa é equipe de marketing. Essas organizações esportivas, quase nenhuma delas tem equipe de marketing. Equipe de marketing não é responder e-mail e nem colocar foto em rede social. Equipe de marketing é, de fato, saber como utilizar a plataforma. É captar recurso pelo YouTube, é captar recurso em produção de conteúdo, é captar recurso de várias fontes possíveis. Sem uma equipe de marketing, essa empresa investidora também não se sente segura de colocar o seu capital num lugar onde não se faz o mínimo que as empresas consideram. Então, essa falta de conhecimento de gestão, de administração por parte dessas confederações impede capital estrangeiro e impede capital privado. Eu acho que no vôlei, falando do vôlei propriamente, nós temos equipes muito tradicionais. Uma delas é o Minas Tênis Clube, né? É um clube que tem associados lá em Belo Horizonte e que há anos investe no esporte, mas há muitos anos, né? Já foi tricampeão da Superliga quando era Campeonato Brasileiro de Voleibol, na década de 80. Depois, nos inícios dos anos 2000, foi tricampeão de novo, né? E agora está ali disputando sempre a final ou semifinal do campeonato nacional. E o que eles fazem? Eles têm essa verba, né, dos associados, eles vão atrás de empresas, eles têm leis de incentivo federal e estadual, quer dizer, eles têm todos esses aparatos para fazer com que a máquina deles funcione. E isso não é só no voleibol, né? O Minas Tênis Clubes, junto com o Esporte Clube Pinheiros, né, aí falando já do clube de São Paulo, são os dois clubes do Brasil que mais medalhas trazem para o Brasil, proporcionalmente. Então, esses dois clubes eu levo realmente como exemplo aí para o nosso país, né? Se mais clubes fizessem isso, realmente a gente teria uma política esportiva e muito mais revelaríamos muito mais talento do que a gente revela hoje. Eu vejo bons exemplos de gestão esportiva, a NBA. Eu acho que a NBA, para mim, é um maior case de sucesso assim, de gestão esportiva. Eles, de fato, sabem o mercado que eles estão atuando. E eles também, assim, às vezes você vê um chinês jogando na NBA, você fala, nossa, mas com tanto americano bom, por que eles escolheram o chinês? Porque eles querem entrar no mercado da China, um mercado de 1 bilhão de pessoas. Para isso, eles precisam de chineses jogando, para que o chinês tenha o interesse de comprar uma pay-per-view, comprar um plano e ver um compatriota. Então, isso é plano de negócio, né? Isso é gestão, isso é ser inteligente. Não pensa só no jogo, mas ele pensa também em quem está vendo o jogo. Então, eu considero que a NBA é um dos maiores sucessos assim em gestão esportiva. Não, eu acho que nós temos vários, né?
como eu te citei, por exemplo, esse do Isaquias, né? Isaquias e o Erlon, um companheiro que também ganhou a medalha, né, no Rio 16, eram jovens na cidade do Baitaba, na Bahia, quando chegou o programa Segundo Tempo, em parceria com a Confederação de Canoagem, e ofertou essa modalidade como uma prática educacional ainda, né, social e tal. E aí todo um sistema que envolveu o Bolsa Atleta, que envolveu o patrocínio da Petrobras, que envolveu o patrocínio da Itaipu Nacional, né, da Lei Agnello Piva, quer dizer, todo um sistema que conseguiu profissionalizar esses jovens e levá-los a serem melhores do mundo no seu segmento. Esse é um case que é muito importante, porque ele mostra a rápida ascensão. Nós mesmos, pela literatura, a gente não esperava, né? O pessoal fala, olha, muito tempo para formar um atleta de alto rendimento. E nós estamos falando aí de convênios em menos de, vamos dizer, em 12, 13 anos, você ter medalhistas olímpicos. E ninguém imaginava, ninguém fez convênio social pensando em medalha olímpica, mas deu certo, né? Então, isso é um caso interessante. O que falta, não só no taekwondo, mas o que falta na administração esportiva bons administradores. Então, esse é a principal lacuna desse universo. A gente está falando que cursos de gestão esportiva existem há pouco menos de 20 anos. Então, ainda não existem gestores esportivos que estudaram gestão, que se capacitaram em gestão, que estão ali sabendo, de fato, como fazer. Acredito que o futuro dos próximos 20 anos é que esse cenário seja totalmente diferente, porque assim como eu que entrei para o mercado de gestão esportiva, vários outros atletas também entraram entendendo que esse é o principal problema da administração esportiva, são bons gestores, bons administradores. Sendo um bom administrador, você já sabe que você não pode ficar dependendo de recursos públicos, você precisa ter uma autonomia financeira para pagar suas contas. E eventos é uma possibilidade. Agora, você precisa saber como organizar eventos, o seu time, a sua equipe, para poder organizar os eventos, para ter transmissões e para poder arrecadar valores de transmissões de público, né, do evento em si. E isso as organizações esportivas no Brasil não sabem fazer. Nós também temos financiamentos internacionais, como o Solidariedade Olímpica, que é um fundo internacional administrado pelo Comitê Olímpico Internacional, baseado nesse dinheiro vem das transmissões olímpicas. Então tem esse fundo internacional disponível também para que essas organizações possam ajudar no seu caixa. Mas se você não sabe nem o que é o Solidariedade Olímpica, você não sabe como captar esse recurso. Então, o que falta é conhecimento desses administradores para poder, de fato, conseguir patrocínio e captar recursos.